De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade de que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas do milho ou de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sob o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolher em casa contigo teu pai e a tua mãe, e teus irmãos e a toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante
de nós. Amém, queridos? Que história interessante, que história bonita, não é? Irmãos, Moisés quase que chega em Canaã, conduzindo o povo. Quase que ele chega. Ele chegou até uns 10 quilômetros de distância da terra de Canaã. Ele não poderia entrar, né? Porque ele desobedeceu o Senhor e Deus disse que ele não ia entrar. Porque ele bateu na rocha ao invés de falar com a rocha. E Deus diz, você não vai entrar na terra. No entanto, você vai ver a terra. Então ele chegou ali muito próximo, num monte chamado Nebo, e ele subiu nesse monte. E ali ele teve uma visão física e espiritual. E essa distância de 10, aquele monte ali, de 10 quilômetros, dá para ver perfeitamente Jericó e outras regiões. Mas o texto diz que ele viu toda a Canaã. Então, obviamente, que Deus mostrou ele, os reinos ali, toda aquela região. Então, ele morreu ali mesmo. E quando ele morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel e avançou em direção ao Rio Jordão, não é? O Rio Jordão estava dividindo o deserto de Canaã. E ele chegando ali, ele enviou 2 espias a Jericó, a primeira cidade que ele iria tomar. Porque Deus deu a terra para eles, mas eles teriam que conquistar, eles teriam que movimentar. Já uma lição para nós, né? O Senhor nos dá a bênção dele, mas nós temos a nossa parte responsável. Nós temos que suar a camisa, nós temos que ralar, nós temos que nos esforçar. Que lição profunda, hein, meus queridos? Eles receberam a terra, mas a terra estava cheia de gente lá, de gigante, de exército, e eles teriam que, pela fé. Obviamente que eles não teriam condições por si só, mas eles teriam que ter fé. E pela fé eles iriam destruir todos aqueles reinos e tomar posse daquela terra. Então os espias foram, né, espiar a terra, ou melhor, especificamente a cidade, né, de Jericó e as suas mediações. À noite eles precisavam repousar e eles foram para um prostíbulo liderado por uma prostituta chamada Raabe. Não pense que eles foram lá curtir e dar vazão à carne, não. Eles, obviamente, que eles estavam em missão, eles não iriam envolver com aquele povo, os cananeus amaldiçoados ali. Ali seria o local mais estratégico para eles disfarçarem, não é? Eles iam na hospedaria, teria que dar o nome, outras coisas a mais, enfim. Eles ali, um lugar bem, né, que ninguém levantaria suspeita, então eles foram ali, um lugar bem movimentado. Mas certamente, quando eles estavam ali, algumas pessoas ou alguém reconheceu que eles vinham de Israel e correram lá e avisaram o rei de Jericó. E o rei de Jericó mandou imediatamente um exército, vários homens para a casa de Raabe e disse a Raabe, olha Raabe, traga esses homens para fora aqui, porque esses 2 homens que estão hospedados aí, eles são espias, vieram espiar a nossa terra. Acontece que Raabe, ela era uma mulher muito inteligente, muito esperta. E a casa dela era uma casa muito frequentada, as pessoas vinham, contavam histórias, e ela já sabia quem era, ela já tinha escondido eles. Ela certamente viu esse homem, enfim, esses homens, né, e saírem de lá, suspeitos que iam contar o rei, e ela já escondeu. E ela já começa a esperteza dela nesse momento, quando ela disse para eles, olha, eles saíram há pouco, saíram porque os portões da cidade fechavam à noite, né? Aproveitando que o portão estava ainda aberto, o portão da cidade, e eles saíram, vão rápido, não é que vocês ainda vão pegá-los, eu não sabia quem era. E aqueles homens, né, aquele exército saiu imediatamente atrás, não é, dos 2 espias que estavam lá no sótão, lá em cima, escondidos, porque ela os escondera, porque ela sabia quem eles eram, e ela tinha um projeto muito grande de salvar não só a sua vida, mas a vida de sua família. Né? E essa mulher recebeu uma bênção, nós vamos ver que bênção que essa mulher salvou não só a sua vida e a vida dos seus parentes fisicamente, mas espiritualmente. Uma mulher que foi a mãe do rei Davi e a mãe de Jesus, porque Jesus vem da descendência de Raabe.
Raabe casou com Salmão, tiveram Obedes. Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi, o maior rei de Israel, filho de Raabe, a prostituta. Olha como Deus restaura, queridos. Deus arranca a pessoa da sarjeta, da cinza. E Davi, o grande rei, é o pai de Jesus Cristo, que é filho de Raabe, a prostituta de Jericó. Então, irmãos, essa mulher é muito esperta, não é? Ela subiu, eles estavam em cima, lá no sótão, e ele foi conversar com eles. Então ela disse, olha, eu sei quem é vocês, eu sei do seu povo, eu sei que vocês são servos do Deus dos céus e da terra. Eu conheço as histórias do Deus de vocês que secou o Mar Vermelho, Deus de vocês que fez com que vocês vencessem reis e sustentou vocês com pão do céu, enfim, não é? E disse, olha, eu quero que vocês me salvem, eu e a minha família. Eu sei que vocês vão destruir isso aqui, e eu quero que vocês salvem. Eu fui justa com vocês, eu fui bondosa e quero que vocês sejam bondosos para comigo. E eles disseram, olha, sim, nós faremos isso. Quando nós invadirmos essa terra aqui e possuirmos essa cidade, nós vamos salvar você com uma condição. Você vai pegar esse cordão, uma fita vermelha, olha que coisa interessante, né? Vermelha, e você vai colocar na janela da sua casa. Quando os exércitos de Israel destruir tudo, eles vão ver essa corda vermelha e você reúne toda a sua família, seus irmãos, como você está dizendo, seu pai e todo mundo aqui dentro da casa, porque nós não vamos tocar em você. Quem não estiver aqui vai morrer, mas todo mundo que estiver aqui, nós juramos pela nossa própria vida. E ela disse, olha, ela morava num lugar, a casa dela era muita estratégia, porque era construída na muralha, então a janela dava para fora de Jericó. Ela amarrou uma corda e eles falaram, é por essa janela que você vai colocar o cordão. E ela amarrou, eles desceram pela corda, não é? E foram embora, enfim, foram embora e avisou para Josué, deu um encorajamento para Josué, contando a história que ela disse, né? E que, inclusive, ela disse, olha, esse povo aqui está desmaiando de medo de vocês, eles estão atemorizados, porque eles já estão sabendo que vocês vão conquistar essa terra. Então, irmãos, é sobre essa mulher que nós vamos falar hoje, né? Uma mulher de fé, de fibra, uma mulher prostituta que tinha todo tipo de preconceito que vocês imaginarem, porque ela era cananeia, ela era ateia, ela era mulher, ela era prostituta, ela era isso, ela era aquilo. Então, ela não significava nada. Imagina essa mulher se tornar essa mulher tão importante, salvar a família dela. Então, o que aconteceu com essa mulher? Por que ela foi tão abençoada dessa forma? Essa é a lição que nós vamos ver. Eu vou usar o seguinte procedimento. Eu quero ler com os irmãos e extrair essas verdades, não é, dessa mulher. Eu não vou ler essa introdução, vou ler aí conhecendo os personagens, né? Eu já falei sobre a história, mas certamente vai ter alguma coisa aqui ainda importante. Olha aí, conhecendo os personagens. A história de Raabe está ligada à cidade de Jericó, onde morava e vivia como prostituta. Quando os 2 espias israelitas foram enviados por Josué a Jericó, Raabe os acolheu em sua casa, livrando-os do rei de Jericó. Em virtude disso, foi poupada juntamente com sua família, quando os israelitas tomaram a cidade. Mesmo sendo estrangeira, cananeia, foi acolhida na comunidade israelita, vindo a contrair casamento. Mateus a apresenta como esposa de Salmão, também chamado Salma ou Selá. A partir de sua entrada na comunidade israelita, uma nova página se abre na vida de Raabe. Ela rompe com o seu passado,
e ao lado de Salmão, que a valoriza e lhe dispensa respeito e amor, torna-se protagonista de uma rica história como mãe de numerosos sacerdotes, profetas e reis, figurando como ascendente do próprio Senhor Jesus Cristo e referida como modelo de fé e de boas obras em Hebreus e em Tiago. Com Raabe e Salmão, aprendemos que nunca é tarde para recomeçar e construir a vida. Nunca é tarde para recomeçar e construir a vida. Não importa a situação que um casal ou uma pessoa se encontre, não é? Sempre há momento, há tempo, e o momento é sempre o momento em que a pessoa ouve a palavra do Senhor. A Bíblia diz que se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, né? Mas receba, porque a palavra de Deus tem poder para renovar, tem poder para restaurar. Então vamos entrar nas lições, né, da vida dessa mulher para nós aplicar também, por que não, na nossa família, nas nossas vidas. Então, irmão, só assimilando aqui, Raabe casou com Salmão, Raabe, a prostituta de Jericó. Então é bom a gente estabelecer essas bases, a gente está falando sobre isso, sobre essa mulher de Jericó que possuía um prostíbulo, né? Essa cidade foi totalmente destruída, mas essa mulher foi salva. Lembrando que esse fio de escarlata representa o sangue de Jesus. Vermelho que representa o sangue de Jesus. Isso nos lembra lá quando o povo estava saindo do Egito, que foi orientado por Deus para colocar aquele sangue nos umbrais, né? Aquele sangue vermelho. Então aquela fita ali simboliza que só Jesus pode restaurar, só Jesus pode resgatar, e que se olharmos fixamente para esse nome, para esse sangue, para a cruz de Cristo, nós podemos, sim, assim como Raabe, ser libertos, ser restaurados, não só nós pessoalmente, mas a nossa família por completo. Lições para a vida, o nosso primeiro tópico. Um lugar de perdição se transforma em lugar de salvação. Aquele prostíbulo é um lugar de perdição, né? Um lugar de prostituição. Ali se torna um lugar de salvação, de bênçãos. Olha como o Senhor transforma, não é? A vida da pessoa, transforma tudo, transforma até o ambiente. Vamos ler o primeiro parágrafo para nós aprendermos sobre esse tema aqui desse tópico. Um lugar de perdição se transforma em lugar de salvação. Ao receber os espias, Raabe suplica-lhes misericórdia, e eles juram que ela e sua família seriam poupados quando da destruição da cidade. Ordenam que ela recolha em casa os seus familiares, e fica combinado que a casa seria identificada através de um cordão escarlata colocado na janela. Isso lembra a noite da Páscoa, quando o Senhor feriu os primogênitos do Egito. As casas marcadas com sangue nos batentes dos lados e de cima das portas foram poupados do flagelo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12, não é? A casa de Raabe, lugar de pecado e perdição, transforma-se em um lugar de salvação. Irmãos, a nossa casa não é um lugar assim, de perdição, né? Mas a nossa casa, nós temos problemas nas nossas casas, né? Dificuldades, lutas, quem não tem? Mas o nosso projeto, irmãos, a partir dessa aula, é que a nossa casa possa ter mais harmonia, mais paz. Vamos pensar nisso, ter um ambiente mais onde flui a graça de Deus nas nossas casas. Vamos evitar aquilo que afasta a presença de Deus das nossas casas. Músicas que não agradam a Deus, palavras, discussões, brincadeiras inadequadas. Vamos manter um lar abençoado, vale a pena. Então, nós não chegamos ao extremo de ter um lar como essa mulher, tão fragelado, mas nós temos, né, coisas a tratar, a restaurar,
nos nossos lares. Façamos isso. Olha o que ele diz ainda no segundo parágrafo aqui. Muitas famílias hoje têm sido palco de pecado, infidelidade, traição, mentira, ódio, violência, etc. Alguns chegam a dizer: minha casa é um inferno. É preciso entender, porém, que esse lugar de pecado e amargura pode se transformar num lugar de amor, perdão, misericórdia e salvação. Ou seja, esse lar, ainda que essa palavra faça sentido, meu lar é um inferno, não precisa ser assim. Nós podemos aprender com essa mulher, não é, as lições, a sabedoria dela, a prudência dela, a estratégia dela, a perspicácia dela, aprender com ela para melhorar os nossos lares, para que haja mais harmonia. E com isso, irmãos, vem tudo no nosso lar. Quando a gente tem um lar assim abençoado, vem a prosperidade. E a prosperidade que eu digo é em todos os sentidos. Financeiro também. Deus faz chover bênção nos lares, que faz com que ele fique feliz. Ele abençoa os lares assim, para que não falte nada neste lar. De deserto árido, sua casa pode transformar-se em vale de bênção de Deus. Olha essa frase, nós vamos precisar dessa frase, eu vou usar ela aqui como um tema para desenvolver uns tópicos aqui. Olha de novo. De deserto árido, sua casa pode transformar-se em vale de bênção de Deus. Como isso pode acontecer? Vamos aprender com Raabe como transformar a nossa casa de um lugar, né, desagradável, assim, num vale de bênção de Deus. Olha esses tópicos pretos, esses subtópicos. O primeiro, revelando temor a Deus. A primeira coisa, no lar tem que haver temor de Deus, irmãos. O lar tem que temer a Deus. Temor não é medo de Deus. Temor é exatamente esse respeito, essa reverência. Sua casa é um templo. O seu corpo é um templo do Espírito Santo, a sua casa é uma igreja, é um templo. Ali é lugar de santidade. Então, isso é temor de Deus, você colocou temor. Essa mulher, pela expressão dela aqui, ela estava com propósito, com o objetivo dela era fazer isso, deixar essa vida e transformar a vida dela. Olha o que está escrito nesse tópico. É dos lábios da prostituta que vem a reverente confissão. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O Senhor de vocês, o Deus de vocês é o único Deus, é o Deus que manda, é o Deus que manda nos céus e manda na terra, é o dono dos céus e da terra. Não é? Isso brota da convicção dela, ela não está dizendo alguma palavra, isso é familiar. Você precisa preocupar com o seu cônjuge. Você precisa preocupar com o seu filho, e você, filho, precisa preocupar com os seus pais nesse sentido. Cuidar deles espiritualmente, orar por eles, aconselhá-los, confortá-los, injetar fé no coração deles quando eles estão desanimados, dizer palavras não destrutivas que levam para baixo, mas palavras de fé, de ânimo, de coragem. Você tem que ser o suporte daquele que está na sua casa. E aí, no caso, não se estende, não é só na casa. Veja que a mulher diz: olha, vocês salve, não apenas eu, salve meus pais também, meus irmãos, minhas irmãs. Você tem muitos parentes que não servem a Deus, você paga um preço orando, trabalhando para salvar, assim como aquela mulher, para salvar os seus queridos, os seus parentes. Você se importa, você se preocupa com os seus familiares, você tem orado. Você tem sido exemplo de bondade, de misericórdia para com os seus familiares que não são crentes? Você tem dado testemunho? Como é que você tem administrado essas coisas? Primeiro dentro do lar ali, que é a coisa mais intensa mesmo, suporte mesmo, uns aos outros, encorajando, exortando, consolando, intercedendo por eles. Tem que haver esse intercâmbio de auxílio, de ajuda mútua, porque a gente não consegue, a gente precisa de suporte. Tem momento que a gente está tão desanimado, está tão cansado, desiludido,
e vem aquele membro da família com aquela injeção de ânimo, ou o contrário, com aquela jogando mais desespero, gasolina, e dizendo, ou então incentivando que a pessoa não faça isso, coisas erradas. Você tem que mostrar que você é bom, que você é forte, que você não leva desaforo para casa. Como é que tem sido? Eu tenho agido com prudência, com sabedoria, preocupando-se com os familiares. Vamos ler esse tópico então, depois de falar alguma coisa sobre isso. Olha o que diz aqui o autor nesse tópico. É notável a responsabilidade demonstrada por Raabe em relação aos seus familiares. A sociedade parece imaginar que as pessoas da condição de Raabe não têm sentimento, mas essa mulher tem laços de afetividade, tem mãe, tem pai, tem irmãos e irmãs. Ela os ama e se preocupa com eles. Paulo afirma que aquele que não tem cuidado dos seus tem negado a fé e é pior do que os descrentes. 1 Timóteo 5,8. Olha esse versículo, irmãos. Paulo afirma que aqueles que não têm cuidado dos seus têm negado a fé e é pior do que o descrente, aquele que não cuida. Então, a questão é essa, é cuidar mesmo, é ser suporte. E essa mulher, apesar de ser, como nós vimos aqui, não é uma mulher que ninguém dava nada por ela, ela se preocupava com os seus. Antes mesmo de abraçar a fé em Deus, ela já se preocupava. E ele até diz aqui, o autor, às vezes a pessoa olha uma mulher dessa, acha que ela não tem coração, não tem isso, né? Porque era uma mulher da vida, mas ela se preocupava muito com os seus. Imagina, depois que ela abraçou a fé, como isso aumentou. Então, essa é a segunda lição para termos um lar abençoado. Primeiro, revelando o temor de Deus, um lar onde flui a graça de Deus. Segundo, preocupando, sendo suporte de cada familiar, um ajudando o outro a prosseguir. Terceiro, aproveitando as oportunidades. Surgem as oportunidades assim, irmãos, que não surge de novo. É uma chance entre muitas. E essa mulher teve uma oportunidade que ela não poderia perder de jeito nenhum. Olha onde vai os espias cair na casa dela, naquele lugar. Eles, por serem israelitas, por estarem em uma missão e ter preocupação até com contaminação, eles poderiam muito bem não ter passado nem perto ali, mas eles foram ali e ela segurou aquela oportunidade, ela viu a oportunidade de ser salva, de salvar ela e sua família, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, mulher esperta, mulher inteligente, ela não perdeu a oportunidade. Cuidado! Tenha discernimento, ore ao Senhor para você saber qual é a oportunidade, quando abre uma oportunidade para você não passar batido. E também não abraçar alguma coisa que não é do Senhor, não é oportunidade do Senhor. Então aproveite a oportunidade, mas tenha discernimento que oportunidade é. Vamos então aprender com essa mulher que foi muito estratégica, foi muito sábia, lendo esse tópico. Olha o que diz aqui. Várias pessoas não conseguem sair da miserável situação em que se encontram porque não sabem ou não têm disposição para aproveitar as oportunidades que surgem. Preferem ficar acomodadas e conformadas à situação. Isso acontece muito, né? Pessoa conformada, não, é assim mesmo, e ela não aproveita a oportunidade. Isso aí é difícil, isso vai dar trabalho. E eu não quero me envolver com isso não, deixa quieto, tá bom assim. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Tendo em vista o desenrolar dos acontecimentos, a Raabe percebe que uma porta se abrira para ela e sua família. Ela soube aproveitar a oportunidade. Segundo Wilson Castro Ferreira, em seu livro Modelos de Fé, ele diz, inteligente e bem informada, Raabe sabia do progresso que a caminhada dos israelitas vinham fazendo em direção da sua terra. Assim, ia se firmando em seu espírito a fé no Deus dessa gente. Deus em cima nos céus e embaixo na terra, foi a afirmação dela.
O Deus de vocês é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela faz essa afirmação em Josué 2:11. Viajantes que passavam pela sua hospedaria possivelmente traziam notícias de todos os feitos maravilhosos deste Deus. Quem sabe não seria bom tornar-se também adoradora desse mesmo Deus? Então ela pensou, né, e se ele me aceitar, e se eu me tornar adoradora desse Deus tão poderoso? E essa era a oportunidade dela, e ela não perdeu essa chance, essa oportunidade. Então eu repito, observem se não é uma porta que Deus está abrindo e você está negligenciando, e você não está tendo discernimento espiritual para você adentrar essa porta. E veja também se essa porta é uma porta de Deus. E aí o autor aplica aqui, assim como eu estou aplicando. E você tem sabido aproveitar as oportunidades que Deus coloca à sua frente? Tem aproveitado as oportunidades para romper com o estilo de vida até agora vivido, entregando-se sem reservas a esse Deus? Entregar sem reserva a esse Deus, essa é a maior oportunidade, quando nós temos a oportunidade, né, de nos entregarmos ao Senhor. Irmãos, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico da nossa revista é: uma condição de humilhação se transforma em condição de honra. Uma transformação de humilhação, uma condição de humilhação. Essa mulher realmente vivia numa condição, né, de muita humilhação. E essa mulher realmente, ela conseguiu galgar uma posição muito alta de honra. Não é? Ela casou com um israelita da tribo de Judá, né, um homem conceituado, e ela construiu um lar, teve filhos e teve uma descendência, não é, maravilhosa, de um estado de humilhação, um estado ali na sarjeta, perdido. Ela se transformou então numa mulher, não é, grandiosa na Bíblia, uma mulher que ficou para a história. Vamos ler um pouquinho sobre esse tópico e pensar sobre isso. A condição social de Raabe era humilhante. Não era nobre o estilo de vida vivido por ela. Entretanto, o quadro vai ser revertido mediante transformações radicais. Primeiro, de mulher da vida a mulher de vida. De mulher da vida, o que é mulher da vida? No nosso caso aqui, né, isso é uma expressão pejorativa. Mulher da vida é aquela mulher que vende o corpo, é prostituta mesmo. Aquela mulher que vive, né, de vender o seu corpo, de se prostituir. De mulher da vida a mulher de vida. E mulher de vida? É mulher vida, que tem vida agora. Vida, a vida é Cristo. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Agora, a mulher íntegra, uma senhora casada, serva do Senhor, uma grande mulher. Então, de mulher da vida a mulher de vida. O autor diz: a mulher que era de todos, mas ao mesmo tempo de ninguém, começa a reescrever sua história. Recebida no povo de Israel, inserida na aliança, ela deixa sua vida pregressa em Jericó e abraça um novo projeto de vida. Agora tem um marido e terá filhos. Eles terão o nome do pai. Ela passará a ter uma história, conquista a dignidade. Por mais degradante que seja a história de alguém, é preciso entender que não há lugar em que a graça de Deus não possa ser derramada. Raabe é um exemplo da graça misericordiosa de Deus, que tem arrancado da miséria e da lama pecadores perdidos e os tem feito participantes do seu plano de redenção dos homens. Então, irmãos, de mulher da vida a mulher de vida, de prostituta a modelo de fé. Raabe passa a ser um modelo a ser seguido. Não é? Imagina que transformação, que mudança, o que o Senhor Jesus não faz na vida de uma pessoa que se propõe a servi-lo verdadeiramente. E no outro tópico diz: de mulher marginalizada a ancestral do rei. Olha esse tópico aqui, penúltimo, curtinho. De mulher marginalizada a ancestral do rei.
Lembrando, irmãos, que em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus, começa lá, não é? E vem, passa por Raabe, mostrando realmente, biblicamente, que Jesus, né, Mateus registrou isso, colocou ali o nome de Raabe. Raabe está também em Hebreus, na galeria da fé, dos homens e mulheres de fé. Foi feita ali no capítulo 11, a galeria de todos os homens da Bíblia. E lá está Raabe, não é? Uma mulher realmente que foi honrada, porque ela soube passar por essa transformação. Então, esse parágrafo diz assim: o curso da vida de Raabe mudou. Ela figura na genealogia dos grandes homens da história de Israel. O seu nome está inserido na linhagem da qual haveria de vir o Rei dos Reis. Ela é ancestral de Cristo, Mateus 1, 5 a 6. Né? Se vocês quiserem ver aonde fala dela aí, é Mateus 1, 5 a 6, quando está falando de onde Jesus veio, da genealogia de Jesus. Ali é a genealogia de Jesus. Então está ali Raabe. Os marginalizados podem estar excluídos dos círculos humanos, mas nem sempre estão fora do reino de Deus. Então, o excluído pode estar... A gente não dá nada, às vezes, para uma pessoa, irmãos. Vocês sabem, a gente trabalha lá na UPA, né, com aquele pessoal lá, e às vezes, né, estão desprezados, ninguém dá nada por eles. Ali pode estar um servo do Senhor, alguém que vai ser um grande homem, uma grande mulher. Na última vez mesmo, na penúltima que nós estivemos lá, nós pudemos ver um diácono da Assembleia de Deus, que estava numa situação, era um mendigo desse mesmo, que estava deplorável mesmo, ele dizia, nos trapos, não tinha o que comer, ele vivia na rua, brigando, tem uma cicatriz enorme, o homem bem vestido, de carro, todo, não é? E é diácono da Igreja Assembleia de Deus. Então a gente não sabe, não importa quem, a graça de Deus alcança de fato qualquer pessoa, e a graça de Deus alcançou essa mulher. Para finalizar, querida, a nossa aula, vamos ler então esse último tópico, e aí eu abro, antes de terminar, para algum compartilhamento dos irmãos, alguma pergunta sobre essa aula, não é? E os irmãos, porque a gente aprende uns com os outros, né? De repente você tem uma experiência aí, quando eu falava, você ficou até com vontade de compartilhar, e isso é bom para nós, né, para nos ensinar, nos orientar, porque nós aprendemos uns com os outros. Então eu vou ler esse último tópico. Um passado triste se transforma em um futuro glorioso. Um passado triste se transforma em um futuro glorioso. Após a leitura, então, eu abro para a participação dos irmãos. Raabe, como tantos outros, tantos outros, era uma pessoa estigmatizada em função de diversos fatores geradores de preconceito. Preconceito racial, pertencia a outro povo. Preconceito sexual, era mulher. Preconceito social, era prostituta. Preconceito religioso, era pagã. Entretanto, foi capaz de superar tudo. Sua história é o exemplo de que um triste passado pode se transformar num glorioso futuro. O papel desempenhado por Salmão, que a recebeu como esposa, foi decisivo para que ela superasse aquela primeira fase de sua vida. Que importância seu marido teve. Por isso que eu falo, no lar tem que ter suporte, um ajuda o outro, tem que ser apoio. Como esse homem foi importante para essa mulher, e indiscutivelmente ela também foi para ele, que foi suporte para ele. Há muitas pessoas e famílias cuja história é vergonhosa e triste. São pessoas cujo passado é doloroso, cheio de traumas, culpas e feridas interiores. Há casais carregando um fardo pesado, decorrente de desacerto na vida. Mas é preciso entender que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir um projeto de vida e escrever uma nova história. A exemplo de Raabe, vale a pena se apropriar da graça de Deus para um reinício de caminhada. Acima de tudo, porque o nosso Deus promete: eis que faço nova todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos,
Quero ouvir de você alguma contribuição, alguma participação. Fique à vontade para compartilhar alguma coisa. Sim, irmão Eduardo. Veja bem, Raabe casou com Salmão. Tiveram Obed. Faz a conta aí. Obed teve Jessé e Jessé teve Davi. Quando eu evangelizava ele em casa. É uma restauração. Ele era perigoso. Oi? Aí ele tocou aqui é que Deus ele levanta pessoas com esse tom. Porque lá na UPA não é fácil você começar a chegar perto daquele povo. É bem mesmo. São poucas pessoas. É o dom. É um dom que Deus dá para tirar essas pessoas dessa situação. Né? Lá em Goiânia também tinha o Paulo, tinha bêbado pelos cantos, e as coisas foi perguntando para você, o que ela faria para restaurar a casa dela? O que ela podia fazer? Ela queria uma campanha. Você olha, aqui tem uma campanha, aqui ela foi recente. E hoje ela está aqui com o Paulo, a igreja, a família toda, os filhos que eram pequenininhos, também do Gabriel, né, e filhos na casa do Senhor. Então, vale a pena você lançar semente. Você lança semente, porque o terminar é do Senhor e o colher, outras pessoas podem colher. Sim. Então, Deus, ele às vezes, você pensa assim, poxa, eu não tenho dom nenhum. Mas, olha a Deus, Deus mostra qual é o seu dom. É de tirar pessoas do prazer, é tirar pessoas do mundo. Verdade. Uma vida vale mais do que qualquer outra coisa. Verdade. Às vezes você passa um ano lutando por uma vida, e aquela vida tem a hora que Deus vai terminar a vida e ela vai florescer. Verdade. Esse caso desse moço, que eu não vou falar o nome dele, do Paranoá, que a Adel contou, é um episódio engraçado porque ele realmente era perigoso e a primeira vez que eu fui evangelizar em casa, eu fui evangelizar na área lá de casa, na garagem, e aí minhas coisas lá, era tempo de videocassete, essas coisas, eu estou contando porque tem pessoas aqui que não conhecem ainda. As coisas lá, videocassete, som na sala, e tinha a garagem, a casa pequena, tinha a sala e a cozinha lá mais adiante. E aí eu falei, eu vou tomar uma água, você não quer uma água? Eu falei para ele, né? Ele falou, mas você tem coragem de ir lá na sua cozinha? Você acha que se quando você ir na cozinha, você chegar aqui, essas coisas suas vai estar aqui? Aí ele falou, eu falei, eu tenho certeza absoluta, porque se ninguém não confiou em você até hoje, eu confio. Eu sei que vai estar do mesmo jeito aqui. E aí quando eu fui, cheguei, estava lá do mesmo jeito. Ele falou, ninguém nunca tinha confiado em mim. E a partir daí, ele realmente mudou a vida dele, verdade. Mais alguém quer compartilhar? Essa história de a gente pode se essa história acontecer, ele não teria muito mais direito da sua vida por conta do preconceito das pessoas.
porque uma igual ela fez. Sim. Eu não acredito que ela seja bisavó de Davi. É porque na história, né, tem as... Sim. Sim, verdade. Verdade. É porque tem as genealogias que passa. Mas, ou seja, ela não deixa de ser, né? Da descendência. Tem, com certeza. Tem. E aí, é interessante que Deus, tirou até um preconceito. Eu acho que, com certeza, teve preconceito lá. Quando essa mulher chegou, quando essa mulher foi casar com o Saulo, com certeza teve preconceito. Mas aí Deus foi acima desse preconceito e ainda concedeu a ela ser a seguinte. Sim, verdade. É isso mesmo. Amém. E foi bom essa colocação sua, porque às vezes a gente fala, a pessoa pensa que houve uma linhagem direta, né? Assim, não houve. Teve naquele meio ali, muitos anos, é verdade. Fique registrado isso aqui, viu, gente? O pessoal que está assistindo, não é? No sentido, a gente fala avó porque, não é? De fato, na genealogia ali, eles vêm, né, de Raabe, mas é isso mesmo. E aí, mais alguma coisa? Amém, então. Então vamos fazer uma oração, queridos, para Deus nos fazer assim, firmes. Vamos colocar em pé, então. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão agradável, ó Deus, tão gostosa aqui com o teu povo, a tua família, refletindo, Pai. Essa aula que nos faz, realmente toca a nossa alma, o nosso coração, mas que possamos, ó Pai, ser realmente transformados, restaurados, abençoados e que essas palavras possamos colocar em prática no nosso lar, na nossa família, Senhor, na sociedade, que possamos ser bênçãos, edificar vidas, ser homens e mulheres de fé, aproveitar as oportunidades que o Senhor, as portas que o Senhor abre para nós e ter um lar realmente abençoado pelo Senhor, que o nosso lar seja um templo do Senhor, que o Senhor nos abençoe e continue nos fortalecendo, nos dê uma tarde abençoada e um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,